O presidente Lula desembarcou nesta quarta-feira na Guiana. Ele participa de encontro de líderes de países do Caribe, então a gente chama o repórter André Anelli. André, como é que foi a agenda do presidente? Lula discursou na CARICOM, é isso? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula chegou hoje em Georgetown, capital da Guiana, onde foi recebido pelo presidente Irfan Ali. No discurso após a chegada, durante o encerramento da cúpula de líderes do Caribe, Lula falou sobre diversos temas. Uma das pautas que mais ocupou espaço nas declarações dele foi a desigualdade econômica em diversos países e a iniciativa brasileira pela criação de uma aliança pelo combate à fome e à pobreza. A luta contra esses problemas vai ser encampada pelo Brasil na presidência do G20, que é o grupo de países mais ricos do mundo. E ao falar sobre as questões sociais, Lula voltou a criticar os gastos militares internacionais mais altos do que os investimentos em ajuda humanitária. Não é possível que o mundo gaste por ano 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em armas. Todos sabemos, guerras provocam destruição, sofrimento e mortes, sobretudo de civis e inocentes. O Brasil seguirá lutando pela paz mundial. Uma guerra na distante Ucrânia afeta todo o planeta, porque encarece os preços dos alimentos e dos fertilizantes. E outro discurso, também repetido por Lula na Guiana, foi a crítica a Israel pela guerra contra o grupo terrorista Hamas. O presidente brasileiro voltou a acusar o país judaico de estar cometendo genocídio na Palestina. Um genocídio na faixa de Gaza afeta toda a humanidade, porque questiona o nosso próprio senso de humanidade e confirma uma vez mais a opção preferencial pelos gastos militares em vez de investimento no combate à fome na Palestina, na África, na América do Sul ou no Caribe. Apesar desses discursos relacionados a guerras, o presidente também dedicou boa parte das declarações dele oficiais hoje à defesa da expansão dos acordos comerciais entre o Brasil e os países do Caribe. De acordo com Lula, o Brasil já é o 5º maior fornecedor da CARICOM, com uma corrente de comércio que chegou a 2 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado, mas que em 2008 esse volume de negócios já havia superado os 5 bilhões de dólares. Isso, nas palavras do presidente Lula, demonstra potencial de crescimento nesses acordos econômicos com os países da região. Essa expansão comercial com o Caribe também foi um dos temas das reuniões que o presidente Lula teve com a primeira-ministra de Barbados e reunião também com a Guiana e com Suriname. Nesses encontros, Lula também defendeu uma solução pacífica para o conflito entre a Venezuela e a Guiana pelo território Essequibo. De acordo com Lula, a manutenção da paz na região cabe somente aos países da América do Sul e do Caribe. E para essa quinta-feira, o presidente continua em viagem internacional, desembarcando em São Vicente e Granadinas, onde ele vai participar da abertura da 8ª cúpula de chefes de Estado dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Aqui de Brasília, a gente vai acompanhando, Thiago. Claro, sem dúvida, o André ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Até mais tarde, André. Bom, Dora Kramer, são números assuntos. Queria começar perguntando sobre mais uma declaração de Lula em relação à guerra no Oriente Médio. A gente observou, o discurso foi lido, mas ele voltou a usar a palavra genocídio, mas não falou, não fez qualquer tipo de comparação, como foi a polêmica de algumas semanas. Ele deve continuar insistindo nesse discurso, porque toda vez que ele fala, a gente retoma o que ele falou anteriormente, né? Pois é, eu acho que se ele deve, ele quer continuar, e é o porquê que ele está continuando. Porque quando ele fala de genocídio, ele não está saindo de um cardápio mundial. Muita gente fala de genocídio, a questão de genocídio está posta na Corte de Haia, até aí, ok. E me parece que a intenção dele, ao falar
cada vez mais em genocídio, que é algo que já está mais ou menos, a gente pode discutir se é genocídio, especialistas dizem que não é genocídio, mas enfim, é algo aceito, né? Aceito se colocar esse assunto na mesa. Tem a impressão de que ele acha que quanto mais falar em genocídio, mais longe fica aquela outra questão, né? Repete genocídio, então fica ali. Ele faz o embate, marca a posição. Agora, interessante que o André trouxe aí que o Lula disse assim, ó, quem tem que resolver os problemas da nossa região somos nós, da nossa região, mas tudo bem, ele se acha no direito, até tem como líder de um país da opinião sobre a região, outras regiões, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Ele repete genocídio, aí vai se esquecendo, né? As pessoas vão se esquecendo daquela outra declaração sobre a comparação em relação ao Holocausto. Pois é, e de novo aquela declaração hoje teve revide de integrantes do governo de Israel, mas de qualquer forma, Vilela, o presidente deve continuar insistindo em falar e se posicionar em relação a isso como um chefe de Estado? Olha, essa é uma estratégia que está muito clara na forma como o presidente Lula está se colocando internacionalmente. Eu vejo que tivemos uma primeira fase do governo Lula III no ano passado, onde Lula apareceu bastante, fez pronunciamentos em vários lugares, alguns até equivocados. Agora, esse ano, nitidamente, o presidente virou a chave e passou a ter foco, especialmente, nesse conflito envolvendo Israel. Colocou um discurso mais duro, mais firme e busca um certo protagonismo nesse sentido. E o governo de Israel, a chancelaria de Israel, também gosta de uma polêmica, acaba trucando essa briga, esse conflito de falas, fazendo com que essa pendenga entre os dois países acabe tendo uma proporção, até certo ponto, maior do que deveria. Eu não sei até que ponto isso pode ser ruim ou bom para a imagem do presidente. E só mais um ponto, Vera, você falou sobre os problemas, Dora, sobre os problemas da América Latina, enfim, que são os países aqui que precisam resolver os problemas, mas ele não faz uma citação, nesse caso, à Venezuela. Isso mostra o que, mais uma vez, Dora? Que ele não reconhece que a única ameaça, não sei se remota ou muito forte, a ameaça à paz da América Latina vem da Venezuela, com essa questão de Essequibo. Mas a gente sabe que Lula e Venezuela é um assunto que foge a qualquer lógica. Não adianta, Tiago, você querer enquadrar na lógica, porque não tem. E aí a gente vai ver expectativas sobre o encontro dele com Nicolás Maduro na sexta-feira lá em São Vicente, né? Que chama São Vicente Granadinas. Isso. Bom, então estaremos acompanhando o encontro ainda nessa semana.